Algo profundo está acontecendo. Dentro do maior sistema religioso do mundo, um anúncio foi feito, um gesto considerado histórico, mas também profundamente polêmico. O Papa declarou que a Igreja pode sim abençoar casais do mesmo sexo, não como sacramento, é verdade, mas como um ato de acolhimento, de respeito e, segundo ele, de compaixão. Mas a pergunta que ecoa por todo o mundo cristão é possível abençoar o que Deus chamou de pecado? Seria esse um sinal de amor ou o anúncio da apostasia? O que realmente está por trás dessa decisão? E mais importante, o que diz a Bíblia? Hoje você vai descobrir que esse gesto vai muito além da diplomacia religiosa. Ele pode ser um divisor de águas entre o que é de Deus e o que não é. Antes de mergulharmos nessa revelação, faça parte dessa jornada com a gente. Inscreva-se agora no canal Nos Passos da Bíblia. Ative o sininho e não perca nenhuma mensagem profética como esta. Aqui falamos a verdade, sem medo, sem rodeios. Se esse tema te confronta, te desperta ou te faz pensar, então você está no lugar certo. Vamos juntos nos Passos da Bíblia. No final de 2023, o Vaticano publicou um documento curto, mas que provocou um terremoto na fé de muitos, Fiducia Supplicans. Esse texto declara que padres católicos podem abençoar uniões de pessoas do mesmo sexo, mesmo que essas uniões não sejam reconhecidas como casamento pela doutrina oficial da Igreja. Segundo o texto, a bênção não é um sacramento, mas um gesto pastoral, um ato de misericórdia, um símbolo de acolhimento. O Papa Francisco, que já vinha se posicionando de forma mais aberta há anos apenas, consolidou o que muitos consideravam inevitável. Mas o que isso significa na prática? Significa que um padre pode sim orar por dois homens ou duas mulheres que vivem juntos em união, sem exigir arrependimento, sem mudança de vida, sem conversão. E é aqui que a linha entre o amor e a verdade começa a se apagar. A palavra de Deus é clara, direta, imutável. Em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo escreve: homens deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram em desejos uns pelos outros. Ele descreve isso como paixões vergonhosas e práticas inconvenientes. Em Levítico 18:22, Deus declara: não te deitarás com um homem como se fosse mulher, é a abominação. Em 1 Coríntios 6:9-10, Paulo reforça: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas herdarão o reino de Deus. Mas ele não para por aí. Paulo completa dizendo: e tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, santificados, justificados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, há esperança, há perdão, há transformação. Mas isso exige arrependimento. Aqui está o ponto central da questão. A Bíblia ensina que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Jesus acolheu prostitutas, cobradores de impostos, ladrões, mas nunca os deixou como estavam. A bênção bíblica não é uma formalidade social, não é um gesto simbólico de inclusão. A bênção, na Bíblia, é um selo espiritual, uma marca de aprovação divina sobre algo ou alguém. Pergunta: pode Deus abençoar o que Ele mesmo condena? Pode a Igreja impor as mãos sobre o pecado e dizer: seja abençoado? A resposta é clara: não. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo fala sobre a vinda do anticristo, mas antes disso, ele alerta que virá algo primeiro: a apostasia, uma grande queda da fé verdadeira. Apostasia é quando o povo de Deus abandona a verdade, mas continua com aparência de piedade. Jesus profetizou que nos últimos dias muitos falsos mestres surgiriam, enganando a muitos. Eles falariam sobre amor, justiça, inclusão, mas deixariam de falar sobre santidade, arrependimento e cruz. E não se engane, o engano dos últimos dias não será grotesco, será sutil,
bonito aos olhos, mas podre na essência, simulation. Deus é amor, mas o amor de Deus é santo. O amor verdadeiro não passa a mão sobre o pecado. O amor verdadeiro confronta com compaixão, mas chama à mudança. Jesus disse à mulher adúltera: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Essa parte final é o que muitos têm removido do Evangelho. Hoje, o Evangelho moderno quer abraçar sem confrontar, acolher sem corrigir, amar sem renunciar. Mas o amor de Deus não é permissivo, é transformador. E onde está a igreja diante disso tudo? Muitos líderes estão silenciosos, com medo de parecerem intolerantes, com medo de perder seguidores, com medo da verdade. Outros estão dizendo: precisamos ser mais inclusivos. Jesus ama a todos. Jesus ama, mas ele também transforma. Poucos estão se levantando para dizer: isso não é o Evangelho. Isso é rendição. Isso é diluição. Isso é apostasia. Não estamos falando de ódio, nem de perseguição. Estamos falando de zelo. Zelo pela verdade, zelo pela santidade, zelo pela salvação de almas. A maior crueldade hoje é pregar um evangelho sem cruz, sem renúncia, sem arrependimento. Em Apocalipse 17 vemos uma figura enigmática, a grande prostituta. Ela está sentada sobre muitas águas, vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Na mão, um cálice de ouro, cheio de abominações e da imundícia de sua prostituição. Essa mulher representa muito mais do que imoralidade sexual. Ela simboliza uma igreja infiel, uma instituição que trocou a verdade pelo poder, que trocou a cruz pelo trono. Ela se embriagou com os reis da terra, aliou-se a governos, fez acordos com impérios. Ela usa o nome de Deus, mas nega a sua palavra. Apocalipse não dá nomes, mas dá sinais, e os sinais estão aí. Quando uma igreja abençoa o que Deus condena, quando ela se curva à cultura, quando ela negocia a verdade em nome do amor, está claro, a prostituta está se levantando, e muitos estão aplaudindo. Deus não atualiza sua palavra para agradar ninguém. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isaías 5:20 declara: ai dois que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. A verdade de Deus não depende de cultura, não depende de geração, não depende de decreto papal. Não importa se é 2024 ou 3024. O que era pecado há 2000 anos, ainda é pecado hoje. Essa talvez seja a pergunta mais importante de todas. O que Jesus faria diante de dois homens ou duas mulheres vivendo em união? Ele os odiaria? Não, Jesus nunca odiou pecadores. Mas ele mentiria para eles? Toleraria o erro em nome do afeto? Não. Jesus acolheu todos, sim, mas ele nunca negociou a verdade. Ele curava e dizia: não peques mais. Ele perdoava e dizia: toma tua cruz e segue-me. Ele amava, mas por amor, morreu pelos nossos pecados, não para que continuássemos neles. Se Jesus estivesse hoje diante de um casal do mesmo sexo, ele olharia nos olhos e diria com compaixão: eu te amo, mas você precisa nascer de novo. Esse é o verdadeiro Cristo, não o Cristo da mídia, não o Cristo da política, o Cristo da cruz. Hoje o mundo está dividido. De um lado, uma religião institucional, tentando agradar a todos. Do outro, um chamado de Deus para uma igreja fiel, separada, santa. Você vai seguir a multidão ou a palavra? Você vai aceitar a bênção dos homens ou a aprovação de Deus? Você vai se curvar à cultura ou vai se manter firme na rocha? O coração de Deus chora por uma geração enganada, uma geração que trocou a Bíblia por opiniões, que prefere conforto à verdade, que ama os aplausos, mas rejeita a cruz. Hoje, o Senhor estende as mãos, não para condenar, mas para chamar de volta.
para restaurar, para libertar. Ele não quer que você viva com culpa. Ele quer te lavar, te transformar, te dar uma nova identidade. A bênção de Deus não é simbólica, ela é real, poderosa e só repousa sobre a verdade. Onde há mentira, não há unção. Se essa mensagem falou com você, não saia sem se posicionar. Escreva nos comentários: eu escolho a verdade, eu fico com a Bíblia. Jesus é o meu caminho. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Alguém que talvez esteja confuso ou sendo enganado por um evangelho diluído. E claro, se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal Nos Passos da Bíblia. Aqui, a verdade é dita com amor, mas sem maquiagem, sem filtro. Ative o sininho, deixe seu like e vamos juntos continuar marchando firmes nos passos da Bíblia.